simplesmente alguns filhos de Deus não querem sair do cativeiro. Foi o que aconteceu com esses judeus que estavam lá. Eles tiveram a oportunidade de sair, voltar para Israel, não mais serem cativos, poderem ser um povo livre. E é isso que nós vamos ver, meus irmãos, o que acontece conosco quando nós queremos ficar no cativeiro, quando a gente gosta dessa vida, quando o crente se acostuma com essa vida de ficar enrolado com as coisas, enrolado com o pecado. Não devemos fazer isso. A gente percebe que isso não aconteceu com outros israelitas, né? Nós vemos outros israelitas, né, como lá Neemias, como Esdras, que saíram, a primeira oportunidade que tiveram, saíram, foram até o templo, tiveram a oportunidade de reconstruir o templo, de estarem engajados na obra de Deus. Mas nós vamos ver aqui no livro de Esther a história desse Israel no cativeiro. E aqui nós lemos a história de Mordecai, ou em algumas bíblias Mardoqueu, né? Mordecai, ele era um benjamita, da tribo de Benjamim, e ele criou Esther. Esther, diz a palavra de Deus, que ela era filha do tio de Mordecai, né? Era uma prima, só que era uma prima mais nova, né? Que ela perdeu seus pais, Esther perdeu seus pais, e Mordecai criou Esther. Eles eram parentes. Então Mordecai, ele cria Esther, e aí então começa todo o livro de Esther e toda a história de Esther. Nós vamos ler, não vamos ter a oportunidade de ver toda a história de Esther aqui, mas eu gostaria de, nessa história de Esther, que nós vamos estudar hoje, ver 7 lições que nós aprendemos com essa história de Esther. 7 coisas que nós podemos aprender, 7 rápidas lições que esse livro nos dá. A primeira lição é que nós passamos por aflições na vida. Na vida nós passamos por aflições. Jesus mesmo nos diz lá em João capítulo 16, versículo 33: no mundo tereis bênçãos. Amém? Dinheiro. No mundo tereis carro zero. Oh, glória, pastor. E eu quero com ar-condicionado porque está quente. No mundo tereis o quê? Aflições. O que diz na tua Bíblia? Que você vai ter dinheiro no mundo? Não. Sinto lhe dizer, você entrou na porta errada. Você está na religião que escreveu o livro errado. Reclame com o autor que escreveu. Ele disse: no mundo tereis aflições. Muitas são as aflições que nós sofremos, né? Talvez seja um cativeiro, uma situação que você não tem poder sobre ela. O que é um cativeiro? Você está acorrentado e você não tem poder sobre essa corrente. Quem é que já brincou de ficar acorrentado? Provavelmente você já brincou quando era criança, né? Pega um pano, um pedaço de pano ou alguma algema, simula alguma coisa e prende, né? Um prende o outro, né? E você não consegue sair daquilo. É algo que te prende, é algo que você não tem poder sobre ela. Existem algumas coisas na nossa vida que a gente não tem poder sobre essas coisas, né? Por exemplo, um problema de saúde é coisa que você não tem poder. Você não sabe o que faz. Você dá um remédio, né? Melhora um pouco, piora outra coisa, né? Ou um problema familiar, coisa que não está dentro da sua alçada, coisa que você já tentou falar com seus filhos, falar com seu esposo, falar com a sua esposa. Não tem, você não consegue ter poder. Problema de relacionamento, né? Simplesmente acontecem brigas, desentendimentos e coisas que você não tem poder para poder. Como eu queria, pastor, poder reatar, fazer algumas coisas, mas parece que tudo que eu faço não tem, nada funciona, né? É uma situação financeira, algo que você não tem poder para poder reverter, não tem como, não sai, dinheiro não brota do chão, né? Coisas fora do nosso controle, assim como aconteceu com Esther. Esther perdeu seus pais, não tinha quem criasse ela, foi criada pelo seu primo tio. Já pensou isso? Você vivendo num lugar onde já é escravo e ainda perdeu seus pais. Coisas como essa simplesmente acontecem em nossas vidas. Estamos sujeitos a isso. Não é porque somos filhos de Deus, porque o próprio Filho de Deus, ele falou de nós, que nós teríamos aflições nesse mundo. Então, meus irmãos, nós precisamos saber que no mundo nós passamos por aflições. Mas como é lindo saber que mesmo nós passando por aflições, mesmo em situações de cativeiro, Deus busca e Deus cuida do seu povo. Deus, Ele é o Deus que cuida do seu povo. E quando nós vemos a história de Esther,
Ah, como é lindo poder ver que Deus, Ele cuida do seu povo. Deus está cuidando do seu povo. Deus está protegendo o seu povo. Deus está guardando o seu povo. É isso, meus irmãos, que nós aprendemos, que nós passamos sim por aflições nesse mundo. Mas mesmo nas aflições, nós sabemos que temos um Deus que cuida de nós. Sabemos que tem um Deus que nos guarda, um Deus que nos livra. Isso que nós devemos sempre nos lembrar. Sim, nós passamos por aflições. Essa é a primeira lição que nós vemos nesse livro de Esther. A segunda lição: a coisa está ruim, pode ficar pior. Já ouviu uma famosa chamada Lei de Murphy? O povo fala aí, né, que se coisa vai acontecer errado, pode acreditar que vai dar errado, né? E se pode acontecer errado, vai dar errado do pior jeito possível. E tem uma outra Lei de Murphy que fala assim, que se está ruim, pode ainda ficar pior. Foi o que aconteceu lá com Mordecai. Mordecai, ele era um homem de Deus, um judeu. E era um judeu que, conforme nós lemos o livro de Esther, era um judeu que era fiel ao Senhor, que andava conforme as leis de Deus. E é impressionante quando nós olhamos a vida de Mordecai, nós vemos que não apenas nas situações da vida, as coisas, os problemas já corriqueiros que acontecem, mas ainda por cima, ainda existem pessoas que gostam de tramar contra os filhos de Deus. Nós vamos encontrar no mundo pessoas que, além de tudo que já acontece, parece que as coisas já conspiram contra. Já é problema financeiro, problema de saúde, problema na família, coisas que já acontecem. Problemas que a gente fica sempre lutando a semana inteira, e segunda e terça, e quarta, e quinta, e sexta. E vai a semana que vem de novo, e uma oração na igreja domingo, e que seja bem forte, porque a semana foi difícil. E vamos lá, não vou faltar domingo, porque senão a semana que vem vai ser mais difícil ainda. E já não se bastasse esses problemas, ainda tem uns que estão tramando contra a gente. Porque eu sou filho de Deus. Mas isso também, meus irmãos, não deve ser novidade para nós, porque vejam o que diz lá em João capítulo 15, versículo 19. Jesus ensina aos seus discípulos, dizendo assim, João 15, 19: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Diga assim, o mundo me odeia. Já viu aquela cena daquele menininho que fala, ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de mim, né? Quando é criança, a gente tende a dizer, né? Volta da escola, mamãe, ninguém gosta de mim. Mas é isso mesmo, o mundo nos odeia. Por quê? Porque nós não somos do mundo. E as pessoas desse mundo, elas nos odeiam. A mesma coisa aconteceu aqui com Mordecai. Existia um homem que se chamava Amã. E esse homem, ele não podia olhar para Mordecai, parecia que tinha ódio dele. Amã era um homem poderoso no reino do rei Assuero. E ele, sendo um homem poderoso, ele era tão poderoso que as pessoas, quando Amã passava, as pessoas tinham que se prostrar diante dele, de tão poderoso que ele era. Já pensou você? Imagine você chegando segunda-feira lá no seu emprego, lá no seu chefe, e o chefe passa e você se ajoelha perante o seu chefe. Você fala assim, pastor, nem tanto, meu chefe é meu chefe, mas nem tanto assim, né? Mas Amã, ele era um homem que quando ele passava, as pessoas tinham que se ajoelhar diante dele. Mas Mordecai não fazia isso. Mordecai, ele não fazia isso, sabe por quê? Porque ele conhecia e ele seguia as leis de Deus. Somente a uma pessoa que ele se ajoelhava, e esse alguém era Deus, o Deus Todo-Poderoso. Somente a Deus ele prestava culto, somente a Deus ele ajoelhava. E por conta disso, porque Mordecai não se ajoelhava diante de Amã, Amã odiava Mordecai. E odiava tanto, a ponto de Amã começar a tramar um plano contra ele. E ele começou a tramar, e o mundo trama contra nós, irmãos. O mundo trama. E ele começou a tramar. E ele fez e conseguiu convencer o rei de fazer um decreto. E já começou a colocar dinheiro na frente de rei também, do rei, com prata. Falou que o negócio ia ser bom e conseguiu convencer o rei. E ele conseguiu convencer o rei da seguinte coisa: que o rei fizesse um decreto para que qualquer pessoa, qualquer povo de todo o império que tivesse uma lei diferente da lei
do Império Medo-Persa que esse povo fosse destruído. E aquele decreto, ele foi selado com o anel do rei. Não sei se você sabe o que isso significa, mas se algo é selado, se existe um decreto que foi selado com o selo do rei, nem mesmo o próprio rei pode revogá-lo depois. Ou seja, se o rei fez esse decreto, nem mesmo o rei vai poder revogar esse decreto. O rei não pode mais revogar. E o rei fazendo esse decreto, ele indiretamente, ele estava declarando a sentença de morte a todos os judeus, porque os judeus, é judeu aquele que segue a lei de Deus. O verdadeiro judeu, aquele que segue as tradições de Deus, aquele que segue a lei de Deus, ele nunca vai dizer, eu vou deixar essa lei. A mesma coisa você chegar para um crente e falar, deixa de seguir a Jesus, você deixa de seguir a Jesus, ele vai falar, não posso, eu não posso negar a minha fé. E com isso Amã, ele tramou, ele começou a armar a cilada. Meus irmãos, existem pessoas nesse mundo que elas nos odeiam e elas armam cilada contra nós. Essa lição nós devemos aprender. Não achar que todo mundo é bonzinho, não. Existe um texto, minha avó gostava de dizer muito, maldito homem que confia no homem. Devemos confiar em Deus. Ele deve ser a nossa confiança. Existem pessoas que tramam contra nós. Existem homens que tramam contra nós, mulheres que tramam contra nós. Amã tramou contra Mordecai e contra todos os judeus. Ele tinha ódio. Era um homem ruim. Como diz o povo, sangue nos olhos. Já viu essa expressão? Tinha raiva. Ele tinha raiva do povo judeu. Mas terceira e grande lição que nós aprendemos: Deus coloca seus filhos em lugares estratégicos. Olha o que diz a palavra de Deus lá nesse texto que nós lemos, capítulo 4, versículo 14, a última parte. Mordecai diz assim a Esther: quem sabe, Esther, se foi para isso que você chegou a este reino? Quem sabe se não foi por isso, Esther? Por isso mesmo que Deus te fez rainha. Quando aquela situação toda se armou e isso aconteceu, Mordecai chega para Esther e fala: Esther, foi para isso que Deus colocou você como rainha, para que você pudesse salvar o povo judeu. Por isso você pode nesse momento clamar para o seu marido, que era o rei Assuero. Você pode clamar por nós. Meus irmãos, Deus, ele coloca as pessoas em lugares estratégicos. Deus, assim como Deus, ele colocou Esther naquele lugar para ser rainha e para livrar todos os judeus, assim também Deus coloca a mim e a você no lugar onde nós estamos. Deus, ele colocou a mim e a você. Não é à toa que Deus colocou você no lugar onde ele colocou você, no emprego que ele colocou você, na casa onde você mora, no trabalho onde você está, na escola onde você está, na cadeira que você costuma sentar na sua escola, lá na sala onde você foi colocado para trabalhar, naquela máquina que você colocou para operar. Não é à toa que Deus, ele colocou você ali, porque ele colocou lá você porque ele queria você naquele lugar. E nós devemos entender isso, irmãos. Quando nós entendemos que Deus, ele nos coloca no lugar onde ele deseja, nós entendemos que Deus nos coloca naquele lugar para que nós possamos ser instrumentos na mão de Deus naquele lugar. Nós devemos ser sal da terra e luz do mundo no lugar onde nós estamos. Existem muitas pessoas que estão lá no emprego e falam: pastor, eu quero ir para missões lá na Nigéria. Mas é ali que Deus colocou você agora. Amém, se for da vontade de Deus, amém, você vai lá para a Nigéria também pregar o evangelho. Mas é preciso ser sal e luz no lugar onde nós estamos, na família onde nós estamos. Não é à toa que nós estamos, que Deus nos colocou onde nós estamos. Deus, ele coloca seus filhos em lugares estratégicos. Assim foi com Esther. Deus a fez rainha. Quando nós lemos, se você tiver a oportunidade de ler o começo do livro de Esther, de como ela foi escolhida e de como Deus fez com que Vasti, a antiga rainha do rei Assuero, ela foi desprezada pelo rei por algo que ela fez, e ele pegou uma nova esposa. Se Deus não tivesse feito aquilo para que Esther tivesse sido colocado como rainha, nunca o povo judeu teria se livrado disso. Deus, ele tem uma estratégia para cada um de nós. Deus, ele tem um plano para cada um de nós.
Ele tem um plano para a minha vida, Ele tem um plano para a sua vida. Se Ele colocou você no lugar onde você está, Ele tem um plano para salvar aqueles que estão ao seu lado. Ele tem um plano para salvar a sua família, os seus colegas de trabalho, os seus vizinhos. Não é à toa que Deus tem nos colocado onde nós estamos. Deus, Ele tem um plano sim para nós. Essa é a terceira coisa que nós aprendemos. Deus, Ele coloca os seus filhos em lugares estratégicos. Quarta grande lição: o nosso sacrifício move o coração de Deus. O nosso sacrifício move o coração de Deus. Veja aí o capítulo 4, versículo 16. Esther, ela diz assim, manda dizer a Mordecai, versículo 16: vai e ajunta a todos os judeus que se acham em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, e nem de dia e nem de noite, e eu e as minhas moças assim também jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e se morrer, morrerei. Veja o que Esther falou: olha, vamos jejuar 3 dias e 3 noites. Já pensou 3 dias e 3 noites? Eu quando saio sem tomar café, chega 11h30, já está as tripas grossas comendo as tripas finas, já é tanta fome. Já pensou você jejuando 3 dias e 3 noites? Algo que eu sempre aprendi na igreja evangélica, e concordo também, é dizer que Jesus já fez todo o sacrifício por nós. Amém? Amém, Ele fez sim, todo o sacrifício que nós precisávamos sim. Mas algo que nós aprendemos aqui no livro de Esther, e aprendemos também com os apóstolos, e aprendemos na história cristã, e aprendemos uns com os outros também na experiência de vida cristã, é que existem certos desafios na nossa vida que eles precisam ser removidos. Existem certos cativeiros, certos decretos que são colocados sobre nós, que nós devemos nos sacrificar também diante de Deus. Nós devemos mostrar o quão dispostos nós estamos a lutar junto com Deus. Nós devemos mostrar o quanto eu estou disposto a lutar junto com Deus. Foi isso que Esther fez. Ela falou: olha, vamos 3 dias de jejum e oração. Amém? Amém? Está dizendo oração aí na sua Bíblia? Porque na minha só tem jejum. É interessante que em todo o livro de Esther não aparece uma vez a palavra oração. Sabia disso? Aliás, sabe quantas vezes a palavra Deus aparece no livro de Esther? Quantas? 10, 20, 30, 50, 1000? Nenhuma. Nenhuma vez a palavra Deus é simplesmente colocada no livro de Esther, simplesmente citada no livro de Esther. A palavra Deus nem simplesmente é citada no livro de Esther. Veja, meus irmãos, que Deus é só nessas horas que a gente quer buscar, só quando a coisa aperta, né? E às vezes a gente vê que certos crentes são assim: tá, vou viver na minha vida, amém, vou viver na minha vida. Mas quando a coisa aperta, Senhor, Senhor, né? Aí clama a Deus. Aí sim Deus aparece, né? Aí eu viro crente, aí eu leio a Bíblia todo dia, né? Semana que eu tenho que pagar conta, eu leio a Bíblia todo dia, faço oração 15 minutos todo dia, pastor. Mas depois que eu pago, aí eu estou aliviado, é só o mês que vem. Tem gente que só ora quando está doente. Tem gente que só vai para a igreja quando a coisa aperta. Tem gente que só busca a Deus quando a coisa aperta. É isso que nós vemos, né? As pessoas, elas não querem buscar a Deus. Não era lá em Suzã que eles tinham que buscar a Deus, era lá em Jerusalém, eles tinham que estar lá. Esdras estava lá, Neemias estava lá, construindo. Meus irmãos, existem certas tribulações na nossa vida que nós simplesmente não precisaríamos passar se nós estivéssemos levando a sério a palavra de Deus, sendo fiéis a Deus. Existem certas tribulações que o povo de Deus passa, que se estivesse sendo fiel a Deus, estivesse no centro lá, fazendo a vontade de Deus, nós simplesmente não precisaríamos passar por isso. É o que acontece aqui. Se o povo judeu não estivesse mais lá debaixo do poderio medo-persa, eles poderiam sim ser tirados de lá, porque Deus já tinha falado: olha, o cativeiro vai acabar. E Jesus, a palavra de Deus já diz que Jesus já nos libertou, mas muitas pessoas simplesmente não querem sair desse cativeiro.
e sofrem com isso grandes tribulações. Mas mesmo assim, meus irmãos, nós vemos que Deus, Ele é um Deus misericordioso. Mesmo apesar dos nossos erros, mesmo apesar das nossas imperfeições, Deus, Ele é um Deus misericordioso. E Ele é um Deus que olha quando o povo se ajoelha, quando o povo de Deus clama. Nós vemos que Deus, Ele é o Deus que move o seu coração. Ele é o Deus que fica comovido quando nós estamos diante dEle. A palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas que se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Deus vai ouvir. Ele vai mudar a nossa sorte, Ele vai sarar a nossa terra. Meus irmãos, Deus, Ele é um Deus que olha sim para o nosso sacrifício. Existem muitas pessoas que acham que depois se converteu, agora beleza, empurrar com a barriga até Jesus chegar, ou então até a morte, dona morte chegar, e aí está tudo bem. Não é assim, não. A vida cristã é uma vida de lutas. Deus nos chamou para lutar. O apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos que nós temos equipamento de batalha. Ele não daria equipamento de batalha para a gente, capacete, escudo, couraça, sandália, se não fosse para nós não lutarmos. Temos espada também, é para lutar, o crente é para lutar. E nós lutamos dessa maneira, nós lutamos através da oração, nós lutamos através do jejum, sim. Existe algo que você está lutando? Talvez é hora de jejuar, talvez é hora de orar, buscar a Deus de uma maneira mais séria, de uma maneira mais enfática. Deus, Ele ouve sim o nosso sacrifício, mas qual tem sido o seu sacrifício a Deus? Dá uma esmolinha lá no gasofilácio. Você acha que é isso que Deus quer? Deus, Ele quer mais. Deus, Ele quer mais. Ele não precisa de nada, mas Ele olha, Ele se compadece. E nós vemos que Ele se compadeceu do povo de Israel, o povo que veio a jejuar 3 dias. Não foi algo fácil, foi algo que custou ao povo. Nós aprendemos com Davi. Davi, ele fala: eu não vou oferecer nada a Deus que não me custe de verdade. Eu quero oferecer a Deus coisa que me custe, não a minha sobra. Eu quero oferecer a Deus uma coisa que me custe, que seja difícil para mim, porque aí eu vou dar valor ao meu Deus, eu vou dar aquilo que é melhor, eu vou dar o meu melhor. Meus irmãos, nós precisamos fazer isso, entender isso, que nós precisamos nos sacrificar, sim. Nós precisamos sim também nos sacrificar para buscar a Deus, para que Deus, Ele mude a nossa sorte, para mostrar a Deus que nós não estamos contentes com a nossa situação. Se você está fazendo a mesma coisa e está vivendo o seu dia após dia, Deus olha e fala: esse daí está contente com o que ele tem, tá bom. Tá bom para você? Para mim não está. Para mim não está bom quando eu olho a igreja vazia algumas vezes, quando eu vejo cultos que nós precisamos cancelar porque não vem gente. Para mim não está bom, não sei se está bom para você, para mim não está. Para mim não está bom quando eu vejo problemas na minha família. Está bom quando você vê problemas na sua família? Se para você está bom, para mim não está. Não está bom quando eu vejo problemas no meu trabalho, problemas na minha escola, problema de rebelião do meu chefe brigando comigo, coisas que acontecem, mal-estar, desentendimentos. Se você fica dizendo tudo bem, isso acontece, não está tudo bem. Nós precisamos mostrar com a nossa vida, dizer: Senhor, eu não quero isso, Senhor, eu não aceito isso, Senhor, eu quero mudar, Senhor, eu estou disposto a mudar. Foi isso que o povo fez. O povo entendeu e falou: não é possível, não vamos deixar com que a nossa morte seja decretada. Vou jejuar, vou orar. Foi isso que nós vemos, meus irmãos. O povo se sacrificou, e o sacrifício do povo encontrou lugar aos ouvidos de Deus. É isso que nós devemos fazer também, nos sacrificar, levar a vida cristã mais a sério, não dar a Deus algo que seja de graça na nossa vida, mas algo que seja custoso para nós. Quinta lição: Deus muda decretos. Pode ser até o decreto do rei. Deus muda o decreto do rei. Se o rei não tem o poder de mudar o decreto dele, existe alguma pessoa que tem, esse é Deus. Deus, Ele move. Nós vemos que Deus, Ele moveu a partir
nessa história de Esther, nós vemos que Deus ele mudou o coração do rei, né? Provérbios 21:1 diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quero inclina. Assim como ribeiros de águas que a água vai para lá, vai para cá, o riacho vai para um lado, vai para o outro. Assim é o coração do rei na mão do Senhor. Deus faz o que quer com as pessoas, até mesmo com um rei mais poderoso, aquele rei carrancudo que diz: é assim e vai ser assim, e ponto final, aqui quem manda sou eu. Não sei se você conhece alguém assim. Mas até essas pessoas mais duras, Deus ele muda o coração. E a gente vê aqui que foi isso que aconteceu, né? Esther, ela se prepara toda, chega diante do rei, ela entra na presença do rei, algo que ela não poderia fazer, somente pode entrar no palácio do rei quem é chamado pelo rei, até mesmo as suas esposas. E Esther, ela não podia ter chamado, ela até falou: olha, já faz 30 dias que o rei nem me chama, eu só posso entrar lá se ele me chamar. Se eu entrar, até que seja eu a esposa dele, e ele não me chamar, eu posso ser morta. Mas Deus ele mudou o coração do rei. O rei que parecia severo, ele, mais do que isso, ele oferece um pedido a Esther. Ele fala: olha, você pode pedir o que você quiser, Esther, até que seja metade do meu reino, você pode pedir que eu dou para você. Ah, meus irmãos, Deus ele muda o coração do rei. Mas muito mais do que isso, Deus ele muda também o decreto, mudou o decreto que foi escrito sobre aquele povo judeu. O rei falou: olha, eu não posso mudar o decreto, mas eu posso fazer um outro decreto que vocês vão lutar contra aqueles que vierem te matar. E vocês podem lutar. E foi isso que o rei fez. Mas a reflexão que nós temos é: qual é o decreto que já foi dado sobre a minha vida? O que a vida já decretou sobre mim? O que as circunstâncias da minha vida já me decretou? Um problema de saúde, o médico já chegou e falou para você: ó, não tem mais cura. Talvez seu médico já tenha decretado sobre você que você não vai ter mais cura. Talvez o seu chefe já tenha chegado para você e falado: você não tem jeito, você vai ser mandado embora. Talvez a sua conta bancária, o gerente do teu banco já ligou e falou: ó, você não tem mais jeito, já não está nem mais vermelho, já está no roxo. O que o mundo já decretou sobre você? Qual foi o decreto? Até mesmo a morte já foi decretado sobre você. Eu quero dizer, Deus ele pode reverter o decreto que já foi dado sobre você. Não importa o que o mundo já falou para você, não importa o que a situação já tenha sido colocada sobre você. Talvez o problema familiar, algo que você fala, não tenha mais jeito. Existe sim. Deus ele pode reverter. Você crê nisso? Você crê que Deus ele pode reverter esse decreto? Deus ele pode, meus irmãos. Deus ele pode reverter o que quer que possa ter acontecido. Ele pode reverter. Deus ele reverte. Deus é o Deus que muda os decretos que são colocados sobre nós. Mais do que isso, a sexta lição que nós aprendemos em Isaías capítulo 54, versículo 17. Isaías 54, 17 diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Amém? Nada prosperará. É interessante que quando nós lemos esse livro da história de Esther, nós vemos que foi o que aconteceu com o livro de Esther. O que aconteceu com o povo judeu, da qual Esther era também judia. Deus ele livrou todo aquele povo. Deus ele agiu, Deus ele fez um milagre e ele fez com que aquele povo fosse liberto. E não somente lá, mas ele estava agindo em outros lugares também. Lá paralelamente, um pouco antes, existiu Daniel também. Daniel também estava sobre o cativeiro do Império Medo-Persa. Ele estava cativo e Deus estava agindo. Ele foi mandado à cova dos leões por uma coisa injusta, por um crime que ele não cometeu, também por uma trama que fizeram contra ele, e Deus livrou. Deus ele livrou Daniel da cova dos leões, livrou também Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados à fornalha porque foram fiéis a Deus. Assim também salvou o povo, salvou a Mordecai, salvou a todo o povo. Meus irmãos, Deus ele está agindo, Deus ele está livrando o seu povo. Deus ele é o Deus que livra. Não importa o que falarem mal de você, não importa o quanto tramarem contra você, Deus vai nos livrar.
Deus, Ele é o Deus que nos livra, livrou Daniel, livrou o povo judeu, através de Esther, através de Mordecai. Meus irmãos, nada pode chegar até nós que não seja antes passado pelo Senhor. Porque o anjo do Senhor, ele se acampa ao redor daqueles que o temem. O anjo do Senhor está ao nosso lado. Jesus Cristo falou, antes de subir ao céu, eis que eu estou convosco todos os dias. Não é só de domingo à noite, não é só no culto de quarta-feira, não é só no momento onde eu estou orando, não. Jesus está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos, para sempre. Deus, Ele é o Deus que nos cuida. Deus, Ele não permite que essas armações, por mais que o mundo nos odeie, por mais que o mundo trame contra nós, Deus, Ele não permite que a arma forjada, que toda essa armação que foi feita contra nós, que ela venha se vingar. Pelo contrário, porque é isso que nós vemos aqui no livro de Esther. Amã, ele tramou tanto, e ele tramou tanto a tal ponto com Mordecai, que ele falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou construir uma forca de 15 metros de altura. Ele falou, vou construir uma forca, aliás, 25 metros de altura, uns 20 metros de altura, não, 50 côvados, não, uns 20 metros de altura. Ele falou, vou construir uma forca bem alta, para todo mundo ver Mordecai lá em cima. E sabe o que ele fala para os seus servos? Olha, vai lá, constrói a forca que a gente vai enforcar esse tal Mordecai. Amanhã mesmo a gente vai enforcar esse tal Mordecai. Porque o decreto já foi dado. E agora é só a gente executar o decreto. E foi isso que ele fez. Ele foi na frente da sua casa e fez uma forca bem alta. Já pensou 20 metros de forca? É alto. E ele falou, eu quero ver, que todos vejam o que aconteceu. E sabe o que aconteceu? Meus irmãos, Mordecai, que era para ser humilhado, que era para ser enforcado naquela forca de 20 metros de altura. Mordecai, que estava com a sua sentença de morte. Sabe o que Deus fez com ele? Olha lá, capítulo 6, versículos 10 e 11. Então disse o rei a Amã, apresenta-te, toma o vestido e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto dissestes. E Amã tomou o vestido e o cavalo, e vestiu a Mordecai, e levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Veja, meus irmãos, sabe o que aconteceu naquele dia que Amã falou, amanhã eu vou enforcar a Mordecai? Naquela noite o rei não conseguiu dormir. Naquela noite Deus não deixou o rei dormir. E ele falou, olha, alguém começa a ler para mim. Chamou os seus servos e falou, alguém venha e leia para mim. E foram lá, pegaram uma história e começaram a ler a história do seu reinado. E aí pegaram lá a história de que Mordecai, ele tinha salvado o rei em certa ocasião contra dois homens, dois servos do rei que queriam tramar e matar o rei. E Mordecai foi lá e conseguiu fazer com que esses dois homens fossem pegos antes de agir contra o rei. E o rei pegou, olhou e leu aquilo lá e falou, e esse homem, esse tal de Mordecai aqui, ele já foi alguém, o que ele ganhou com isso, né? O que a gente deu para ele? Ele falou, não, a gente não deu nada para ele. Ah, não, sabe o que a gente vai fazer? Aí pega uma roupa bonita aí, uma roupa real. Pega vestes, pega um cavalo bem bonito e todo mundo ele vai desfilar pela cidade com honras do rei. Esse homem que estava com os seus dias contados, com a sua forca já levantada, com a sua sentença de morte decretada, no dia seguinte, naquela mesma noite, o rei falou, esse homem ele vai ser honrado. Ah, meus irmãos, é isso que Deus faz. Deus, ele honra os seus filhos. Deus, ele nos honra. Deus nos dá um lugar de honra, assim como o salmista diz. Abre o Salmo 40. Um salmo que eu gosto muito, o salmo de número 40, um salmo que diz que eu posso estar no maior fundo do poço. Deus, ele é o Deus que nos levanta. Veja o que diz salmo número 40. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino a nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Veja, Amã era esse homem que não respeitava
Amã, por ele ser um homem soberbo, mas ele era um homem que colocava no Senhor a sua confiança, e foi isso que Deus fez. Ele tirou a Mordecai desse lago, dessa situação de morte, de sentença de morte, e colocou ele num lugar de honra. É isso, meus irmãos, que Deus ele quer fazer com cada um de nós. Não importa o quão ruim esteja a nossa vida, quão fundo de poço esteja, quão perto esteja essa sentença de morte de nós, Deus ele pode reverter. E mais do que isso, ele vai nos colocar num lugar de honra. Isso é o que Deus faz com seus filhos, meus irmãos. Deus é o Deus que nos coloca num lugar de honra. Eu não sei se você tem tido alguma coisa na sua vida, se você tem vivido por uma situação assim como Mordecai, assim como Esther e todo o povo, ou situações assim como Daniel, que foi jogado à cova dos leões, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram literalmente jogados ao fogo. Mas a mensagem maior que nós aprendemos no livro de Esther é que Deus cuida do seu povo, Deus ele cuida de nós, e ele pode reverter qualquer situação. A pior situação que existe, ele pode não somente reverter, mas fazer com que a nossa sentença de morte seja revertida, e que ele nos coloque num lugar de honra, num lugar onde nem mesmo nós mereçamos estar. Mas é isso que Deus faz com seus filhos. E a minha oração é que nós possamos a cada dia crer nesse Deus e fazer assim como o povo de Israel fez, buscar ao Senhor, buscar a face dele, se converter dos seus maus caminhos e mostrar através do jejum, através das orações, através da sua busca ao Senhor, de que Deus ele pode mudar a nossa sorte. E a minha oração é que você e nós, você individualmente, você como família e nós como igreja, possamos juntos clamar ao Senhor para que ele mude a nossa sorte, para que ele possa transformar a tristeza em alegria. Deus abençoe a sua vida.